Olá, tudo beleza? Galera, bem-vindos ao Nerd Channel, eu sou o Hollywood e galera, eu gostaria de pedir desculpa. Eu tive um probleminha com a iluminação, por isso que tá essa sombra aqui. E gostaria de pedir desculpas também que eu tô meio sem voz devido a um resfriado que eu peguei. Mas sem mais delongas, vamos lá. Vocês conhecem a animação de Trigun? Baseado no mangá de 1995, escrito por Yasuhiro Naitao. Ele conta um universo ali, num planeta desértico, onde existem poucas cidades ali, e as poucas cidades que existem, elas são distantes uma da outra, e tudo dividido por um deserto enorme. O planeta inteiro é um deserto enorme. E aonde as pessoas elas dependem de o que elas chamam de tecnologia perdida, que são tecnologias ali que caíram do espaço e que elas precisam disso tanto para energia quanto para retirar a água que vem do solo do planeta. E é uma terra assim, onde os recursos são muito escassos e então por isso as pessoas optam ali pelo lado do crime. Por isso existem muitos ladrões, bandidos e consequentemente isso também tem os caçadores de recompensa. E tem todo um tema de faroeste ali, é uma série de ficção científica, drama, faroeste e ação, bastante ação. Essa trama apresentou pra gente ele que é o personagem, o pistoleiro mais procurado, ele que é conhecido como Tufão Humanoide, foi considerado uma ameaça global. Trouxe pra nós Vash, o estouro na boiada, ou como eles dizem no Japão, Vash de estampido. E o Vash é simplesmente procurado porque o pistoleiro mais temido, como o cara por onde ele passa tem destruição. E ele é acusado também de ter destruído a cidade de Júlio, uma cidade inteira, né? Então o cara não é brincadeira não. O enredo, existe uma seguradora chamada a seguradora Bernardelli e ela manda duas agentes para minimizar todo o estrago causado por onde o Vash passa. Elas ficam responsáveis de minimizar esses estragos. Então, uma coisa que é surpresa pra gente e pra elas também, né? Quando elas realmente conhecem o Vash, vê que ele é um cara extremamente desastrado e bastante sortudo e simplesmente é um cara que detesta violência. E como detesta a violência se ele é um cara que causa todo esse estrago, né? E à medida que a gente vai conhecendo o Vash, a gente vê que ele é um cara bom, um cara que ele detesta violência. Ele não gosta de machucar as pessoas e que ele tem uma regra de nunca matar ninguém. O Vash é um homem alto, loiro, e que usa sobretudo uma capa vermelha. É um cara assim que é uma personalidade assim que você fala, nossa, o cara é mó bobão e adora crianças, sabe? E não tem sorte nenhuma com mulheres, ele tenta ali, mas mulher não é o porte dele não. E é um cara bastante misterioso, um cara que carrega muitos mistérios, a gente vê ao decorrer. As duas meninas, elas, à medida que vão conhecendo o Vash, vê que ele é uma pessoa boa e que ele só tem o azar de que em todo lugar que ele vai, parece que os problemas acompanham ele. Até porque ele é o cara que vale 60 bilhões de dólares duplos a recompensa por quem pegar ele. Então sempre tem caçadores de recompensa que estão atrás dele e outros tipos de problemas que parece que ele atrai. Na onde ele está, ele atrai ali problemas. Mas ele sempre consegue resolver as coisas sem que as pessoas se machucam. A cidade faz aquele estrago, mas sempre as pessoas não saem feridas de tudo, porque ele faz de uma forma ali para ajudar todo mundo. A questão, a índole dele é essa, é ajudar as pessoas. Ele quer e ele é contra a violência. Ele está sempre fazendo aquele sinalzinho de hippie, de paz e amor, paz e amor. Esse é o dilema do Vash, né? Mas, de acordo com o desenrolar da trama, a gente vai vendo que o Vash é um cara que... gente, desculpa. A gente vai vendo que ele é um cara muito misterioso, que ele carrega muitos mistérios.
e que a gente não sabe nada sobre a origem dele. Tem um certo episódio que a gente começa a ter mais dúvidas, questionar quem é o Vesh. Porque a gente pensa que é tudo questão de sorte, só que ele é extremamente inteligente e extremamente habilidoso. Inclusive, tem uma certa parte da história em que estão atirando nele e a gente percebe que ele não está desviando daquilo, não é na sorte, ele está desviando daquilo instintivamente, porque ele quer desviar dos tiros. A gente vê que ele é um cara extremamente habilidoso, extremamente preciso com a arma, embora ele não machuque ninguém, mas ele tem uma precisão enorme com a arma e tem reflexos sobre-humanos. E à medida com que a história vai avançando e vai desenrolando, a gente vai descobrindo mais sobre o passado dele, sobre as causas, né, dele ser esse perigo para a sociedade, considera ele como esse perigo, é de ter destruído uma grande cidade. Isso simplesmente ele sozinho. A gente acaba descobrindo uma certa parte da história. Aparece uma mulher pela qual ela quer se vingar dele por ter destruído a cidade onde ela morava. Ela foi uma sobrevivente e ela quer simplesmente se vingar dele. E ele não nega que foi ele que destruiu a cidade. Ele simplesmente sabe que ele teve a culpa ali, e isso deixa a gente meio intrigado. A gente fala, mas o que aconteceu? E simplesmente ele fala pra ela que ele não lembra de nada que aconteceu após aquilo. Ele não se lembra. À medida com que a gente vai descobrindo mais sobre esse passado e tudo do Vesh, a gente descobre muita coisa. Uma coisa que já estava mais ou menos assim, que já dava pra gente perceber, é que o planeta onde eles moram não é a Terra. A gente descobre que esse universo do Trigun, ele é muito maior do que a gente pensava. A gente pensava que era uma coisa e vê que é outra. Então, assim, essa tecnologia perdida são naves que caíram, né, que depois de um naufrágio espacial, né? E a gente descobre que o Vesh, na verdade, ele é um ser humano artificial. Por isso que ele tem capacidades sobre-humanas, ele tem reflexos, força, resistência, em questão de... ele machuca, mas ele cura muito rápido. Então, assim, a gente acaba descobrindo que o Vesh, ele é um ser humano criado, ele é um ser humano artificial. E à medida... a gente descobre que ele tem um irmão, né, um irmão gêmeo. Ele vivia numa nave, uma espaçonave ali, que é chamada de Semente. E várias outras dessas naves eram mandadas, né, para procurar planetas e repovoar os planetas, procurar os planetas para repovoar. E nessa nave, né, foi apresentado pra gente uma mulher chamada Ren, que foi a mulher onde educou o Vesh, o irmão dele, né, ensinou muita coisa para eles. Especificamente, foi com essa mulher que ele aprendeu sobre essa coisa humana, né, de ninguém, né, tem o direito de tirar a vida do outro e tudo. Esse conceito, né, de humanidade, ele aprendeu com ela, embora tecnicamente ele não seja um humano, né. Mas já o irmão dele, o que é conhecido, chamado de Million Knives, o irmão dele, ele simplesmente detesta os humanos. Ele simplesmente sente uma repulsa sobre os humanos e ele acha que os humanos têm que morrer. Até é mostrado um pedacinho, né, sobre como eles viviam na nave e tudo. E mostra, né, um cara chamado Steve, que simplesmente não considera eles como pessoas e simplesmente não gosta deles. Chama eles de coisas, de monstros, né. O Knives, a personalidade dele não é passiva como a do Vesh. Então isso é uma das coisas que faz ele ali sentir uma repulsa muito grande pelos seres humanos, porque por ser maltratado por esse cara e muita coisa que ele vê ali, né, sobre o lado ruim dos seres humanos, ele simplesmente não consegue enxergar o lado bom, ele só consegue enxergar o lado ruim dos seres humanos e acaba, né, odiando os seres humanos. Ele acha que todos têm que morrer. No meio da nave ali e tudo, né, essa semente, eles encontram esse planeta desértico e que ao que tudo indica, né, que lá é um lugar onde eles
podem repovoar, mas no momento não tinha nada comprovado, não tinha nada planejado que eles já iam descer para repovoar o planeta. Mas, né, segundo alguns incidentes e tudo, que eu não vou entrar em detalhes, né, por mais spoiler que eu já tô dando, não vou contar todos os detalhes, né, fica os detalhes também para quem for assistir. E assim, que acontece um incidente em que as naves, elas caem, né? Era pra todo mundo morrer, né? Segundo a órbita do planeta ali, né? E todo mundo ia morrer. Mas a Ren, ela consegue, né, salvar o pessoal e a nave deles acabam explodindo. Mas antes disso, ela consegue salvar os dois irmãos, o Vash e o Knives, coloca numa cápsula, né, de fuga e eles conseguem sobreviver, mas ela e o resto da tripulação são mortos, né. E isso é mais ou menos um pouco do passado, né, do Vash quando eles chegam. Isso há 130 anos atrás aconteceu isso, né. Então o Vash, ele é um cara que ele não envelhece. E então a gente fica naquela coisa perguntando o que aconteceu com o irmão dele. Eis a questão, né? Mas aí fica esse mistério para quem for assistir, né? O que o irmão dele se tornou. E tem vários outros mistérios sobre o passado do Vash. O que aconteceu com ele após isso. E falando um pouco sobre os personagens, as duas protagonistas também é a Meryl Streep e a Millie Thompson. A Meryl é uma menina assim bastante cabeça, né? Bastante focada no serviço dela, e ela simplesmente se preocupa muito com o Vash, ela se importa muito com o Vash. Ela acaba desenvolvendo ali, né, uma coisa, ela começa a gostar muito dele, que vê que ele é um cara bom, um cara que ele não quer machucar ninguém. E ele sofre muito em questão que tá sempre pessoas atrás dele, tudo à volta dele acontece, termina de uma forma trágica, muita gente que morreu, né, no meio dessa jornada dele. E assim, ele é um cara bastante alegre, embora isso, né, ele sofre, tem a parcela que ele sofre ali, mas ele não gosta muito, não demonstra tanto isso, né, em certos aspectos e tudo, e ela se importa muito com ele. Já a Millie é uma menina assim bastante alta, com alguns traços pouco masculinos, e que ela usa uma arma extremamente pesada que lança projéteis destruidores. E também um personagem que é apresentado bastante na trama, que ajuda bastante o Vash ao decorrer da trama, é o padre Nicholas de Wolfwood. Ele é um cara que ajuda bastante, ele carrega uma cruz gigante e bastante pesada, inclusive, e a cruz ela tem várias armas, né, embutidas, tem uma metralhadora na parte inferior e na parte superior ela tem um lança-foguetes. Mas ele, diferente do Vash, ele não partilha desse mesmo idealismo de matar é errado. Ele é um cara assim que ele é uma pessoa boa, ele é a favor da paz, mas ele acha que esse tipo de coisa é relativo, que não é sempre que não matar vai ser a solução. Inclusive ele tem um orfanato, né, onde ele cuida das crianças, ele faz as coisas, né, os trabalhos, o dinheiro, tudo para ele ajudar no orfanato. A gente acaba descobrindo que ele é um ex-membro de uma das gangues de antagonista, que são os Gung-Ho Guns, que são uma gangue ali, né, extremamente habilidosos, que eles têm habilidades, né, habilidades especiais e armas muito destruidoras também, né, são extremamente perigosos e ali são praticamente antagonistas ao decorrer das séries. Eles são antagonistas da série, e que eles são comandados por um cara chamado Legato Blue Summers, que é um cara que tem habilidade de telecinese e controle de mente, que é extremamente forte, extremamente poderoso. Ele segue as ordens de um tal cara e tudo, que fica a dica pra quem for assistir também, que fica esse mistério pra quem for assistir, em realmente se interessar em assistir. É muito bom, realmente recomendo. E ao decorrer existem muitos mistérios e muitas coisas que a gente quer que seja explicado, e é uma série realmente muito boa, com bastante ação, e eu simplesmente recomendo. Galera, dei um close aqui para ver se dá uma melhorada na iluminação, mas as diferenças entre o mangá e o anime.
As diferenças são poucas, são mínimas ali, mas a animação de Trigun eu acho ela mais completa do que o anime. Com algumas diferenças mínimas ali, mas a animação ela explica certas coisas que o mangá não explica e ela acrescenta algumas coisinhas ali pra deixar, pra explicar melhor pra gente, e coisas que deixam a trama ali mais, que dá uma roupagem nova na trama, que dá uma complementada. Diferente de muitas das tramas, a animação ela é mais completa. Diferenças mínimas ali, como por exemplo, uma coisa que é exclusiva só da animação é um romance entre a Millie e o The Wolfwood, que não tem no mangá esse romance entre os dois, e que eu achei que ficou bem adaptado, ficou bem legal na animação. Uma outra coisa na animação que é exclusivo é essa mulher que quer se vingar do Vashti por ele ter destruído uma das grandes cidades, e não tem ela no mangá. Uma coisa também que é exclusivo da animação é que existe uma arma biológica que é chamada de Braço do Anjo, que inclusive o Vashti, sem querer, ele destruiu uma cidade inteira foi com essa arma. No mangá ela é colocada como se fosse uma habilidade especial deles ali, do Vashti e o irmão dele. Já no anime é explicado que ele só consegue ativar com as armas, com armas especiais que o próprio irmão do Vashti fez. Tanto que ele só consegue, na animação ele só consegue ativar essa arma biológica, esse braço dele, usando a arma dele. Sem a arma ele não consegue ativar, ele depende dessa arma para ativar essa habilidade em especial. Uma outra coisa que deixa uma explicação melhor no anime, que não tem no mangá, é por questão dele, o próprio Knives faz uma citação ao Vashti que ele refere a eles como se eles fossem usina. Esses seres criados para servir os seres humanos, eles são como uma fonte de energia, tanto que dessas tecnologias perdidas em meio ao planeta fora, que as pessoas usam para conseguir sobreviver, tem os geradores, e a gente, em um certo momento da história, a gente vê que tem um ser vivo, parece um ser vivo lá, que é tipo aquela fonte, e como o Vashti e o seu irmão Knives, a gente acaba descobrindo, depois dessa citação, a gente acaba vendo que eles são criados, a finalidade deles era para ser isso também, ser esse tipo de gerador, digamos assim. Isso deixa evidente no anime, quando o Vashti tem o gerador, ele tá prestes ali, ele tá instável, e o Vashti consegue conter, ele consegue parar aquele gerador. E no mangá só tem isso como evidência de que ele é essa cria, né, pra servir, né. E enquanto no mangá o próprio Knives faz uma citação falando que eles são usina. Então essas são diferenças ali que tem no mangá e no anime. O anime ele tem umas explicações melhores, ele é um pouco mais completo nesse ponto. E uma curiosidade extra é que as grandes cidades no universo de Trigun, elas têm nomes de meses, como maio, julho, agosto, e como na dublagem aqui do Brasil, a cidade de Agosto virou Augusta, mas é o nome dos meses no caso, sendo julho como a cidade que o Vashti destruiu. E além do mangá de 1995, tem um mangá de 1998 e foi publicado até 2008. Ele teve 14 volumes, diferente a primeira versão, que teve apenas 3 volumes. Esse teve 14 volumes e basicamente ele conta, não tem tantas diferenças, mas ele tem algumas divergências ali, algumas coisas. A história dele antecede a história da animação e do mangá original, digamos assim, né? Mas diferente essa série, ela veio com uma mais obscura, com uma
um par de drama maior. E além desse mangá, tem um filme de 2010. Esse filme ele conta uma historinha ali, né? Reúne a turma do Vash ali, todo mundo, contra um grande bandido ali, né? Que eles estão numa cidade, né? Cercada por areia movediça. Tem um bandidão lá que tá indo atrás dessa cidade. E o prefeito contrata os caçadores de recompensa, né? No caso, o Vash, a sua turma e uma outra caçadora de recompensa chamada Amélia. É um filme bem divertido, é legal também, com aquela pegada dos episódios mesmo de Trigun. É divertido, é bastante ação. Então, galera, é isso aí. Se você tiver gostado desse tipo de conteúdo, dá o like aqui no botãozinho, no joinha aí. E, galera, se inscreve no botão vermelho aí, que isso vai me ajudar bastante. Tô começando aí agora, mas esse tipo de conteúdo é uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu adoro anime, eu gosto de desenho animado. Esse é o conteúdo que eu me disponho a trazer, que eu quero trazer aqui. E então, se você gostou e gostar desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí, dá um like pra ajudar e vamos lá, gente. É sobre isso que a gente vai falar aqui, né? E eu recomendo, assistam Trigun. Leiam o mangá também, é realmente uma história muito boa. E ele é do mesmo criador de Gungrave. Quem conhece o Gungrave também vai saber, vai captar a referência ali que Trigun tem, essa coisa de pistoleiro e tudo. O autor ele gosta bastante desse. Acho que com certeza ele assistiu muito Faroeste. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado pelo acesso e até mais.